Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Esse diálogo está em Lucas 10, do versículo 25 ao 29. Um intérprete da lei foi até Jesus lhe fazer uma pergunta. Certamente ele conhecia bastante da lei, uma vez que seu trabalho era justamente estudá-la e transmiti-la. A pergunta que ele fez demonstra que havia certa compreensão dos judeus sobre a vida após a morte, apesar de não ser um assunto abundante na lei e nos profetas. O homem não fez uma pergunta com sinceridade, pois ele já tinha uma resposta à sua pergunta. E o texto ainda indica que ele foi provar Jesus. E quando Jesus expôs isso a ele, voltando a pergunta a ele, e dizendo que ele sabia bem a resposta, ele então, para justificar o porquê fez a pergunta, levantou outra pergunta: quem é meu próximo? Apesar de a lei falar claramente sobre amar e fazer até bem aos inimigos, os judeus restringiam o significado de amar o próximo. Nós vemos isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5, quando Jesus disse que era recorrente ensinar entre os judeus para amar o próximo e odiar o seu inimigo. Mateus 5:43. E pelo que vemos na continuação da história, este homem que foi até Jesus também limitava a abrangência da palavra próximo, pois ele não via samaritanos e gentios como sendo seu próximo. E para explicar melhor essa lei do amor, de amar o próximo, Jesus então conta uma parábola para mostrar a quem nós devemos amar. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Na parábola, Jesus novamente inverte a questão. Enquanto o homem tentava filtrar sobre quem seria o seu próximo para ele amar, Jesus ensinou sobre nós sermos o próximo de todo aquele que está ao nosso redor, que necessita de ajuda. Amar o outro significa investir no outro, como o samaritano da parábola. Devemos parar o que fazemos para ajudar o próximo, e não desviar o nosso caminho para não perder tempo com um estranho que carece de socorros. Devemos investir até recursos, se for necessário. Precisamos sempre lembrar de como Deus nos tratou, quando nós éramos estranhos aos olhos do Senhor, desprezíveis, pecadores, inimigos. Ele se compadeceu de nós
e nos ajudou, assim nós precisamos nos compadecer dos outros também. Amar o próximo significa fazer o bem àquele que está ao nosso alcance, sem fazer acepção de pessoas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.